Olha, a proposta de reforma da Previdência na França tem levado mais de 1 milhão de pessoas às ruas para protestar. Transportes públicos foram parcialmente interrompidos, muita gente nas ruas, escolas permaneceram fechadas. O protesto apresentado pelo governo francês tem como principal medida a mudança da idade de aposentadoria integral de 62 anos para 64 anos. E sobre esse assunto a gente conversa agora, gentilmente nos atende, professor de Relações Internacionais de Direito Internacional da FMU, Manuel Furriela. Professor, como vai? Muito bom receber o senhor mais uma vez. Bom dia. Bom, professor, no ano passado, inclusive, Macron já enfrentou alguns protestos muito severos, só que esse, ao que tudo indica, talvez seja o maior protesto dos últimos tempos e principalmente em relação à Previdência, levando 1 milhão de pessoas às ruas. Ele corre algum risco, professor? É algum protesto que pode fazer, inclusive, o governo francês recuar dessas medidas? Sim, há essa possibilidade, né? Você tem um protesto de grandes dimensões. Lembrando aqui que foi um dos principais pontos que levou ele a perder muitos votos na última eleição, né? Então você teve uma situação realmente muito crítica em relação a isso. A população, os eleitores foram em massa votando nas opções de extrema-direita, justamente porque o discurso da extrema-direita francesa, né, todo mundo sabe aí das pessoas ligadas a Le Pen, foi o oposto, de que essa reforma da Previdência não deveria ser feita e de que outras medidas deveriam ser adotadas. Então, o discurso do Macron ficou um discurso com muita dificuldade, um discurso mais de centro-esquerda, mas a centro-esquerda não se torna compatível com uma reforma previdenciária, por exemplo, já que na França as questões que envolvem direito dos trabalhadores e a previdência, a aposentadoria faz parte desse cenário no contexto político, no contexto sindical, no contexto da sociedade francesa, tirou muitos votos do Macron e ele correu o risco, inclusive, naquela eleição de perder justamente por conta dessa reforma. Tinha alguns outros aspectos que a gente poderia até dizer aqui, mas o ponto crucial é a reforma previdenciária. O Macron ele fez, inclusive, uma reformulação durante a campanha eleitoral de que iria aliviar certos pontos, mas mesmo assim há um confronto, né? Esse aumento da idade mínima é o ponto central e há um inconformismo por parte, seja lá por que motivo for, dos eleitores franceses. Então esse protesto é muito numeroso e o desgaste que ele teve nas eleições já o colocaram no início de governo com muitas dificuldades. Então, vai ser, inclusive, um desafio para a continuidade da sua gestão, sem sombra de dúvidas. Quais seriam, professor, outros motivos dos protestos por lá? Os manifestantes, algumas categorias pedem também melhores salários, dizem que o custo de vida aumentou muito. Alguns dos cartazes que a gente vê sendo levantados nas ruas falam metrô, trabalho e caixão, como se não sobrasse dinheiro para também outras coisas, para divertimento, por exemplo. É isso, professor? Sim, a França, assim como grande parte dos países de economia maior, países-estados, né, mais desenvolvidos, a França é um dos países mais desenvolvidos do mundo todo, uma das maiores economias do mundo todo, sofreu muito pós-pandemia. Então você teve um processo inflacionário conjunto com o aumento do desemprego, porque a pandemia trouxe impactos econômicos no mundo todo, né? A gente sabe bem disso, e o ano passado você teve uma inflação muito elevada. Inclusive até o Brasil foi um dos países com inflação das grandes economias, né? O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo que teve inflação mais baixa, né? Foi até apontado economicamente, internacionalmente dessa forma, mas o cenário nessas grandes economias foi completamente adverso. Então essa inflação muito elevada corroeu, diminuiu o poder de compra. Então há um impacto nos trabalhadores franceses de que a partir do ano passado eles começaram a poder comprar menos. Então você tem um desgaste econômico. Essa indicação de que eles podem adquirir menos alimentos, essa indicação de que eles podem usufruir menos de serviços é completamente correta. Então não é uma questão de imaginário da sociedade, é uma questão de fato, é uma questão econômica. E o governo Macron ele não teve ou não apresentou alternativas para fazer frente a esse problema. E tem um outro fator que gerou aumento de preços, que foi o aumento
muito expressivo dos impostos sobre os combustíveis. A França tenta mudar, assim como a Europa toda, mudar a sua matriz energética, até por conta da guerra da Ucrânia. Eles importam muito gás da Rússia e petróleo, então a Europa faz um esforço, e dentro desse esforço, o aumento de impostos sobre os combustíveis fez parte da lógica adotada, esteja ela certa ou errada, pelo governo Macron, dentro também da questão de começar a utilizar menos combustíveis fósseis por motivos ambientais. Sim. Mas o fato é que você teve um aumento de preços muito elevado dos combustíveis. Isso também gerou insatisfação popular. Professor, e para fechar a nossa conversa, para a gente não deixar de falar sobre a situação peruana, lá também a situação de protestos vem piorando ainda mais, com mortes inclusive. A presidente dizendo que as eleições devem ser realmente convocadas, mas a situação ainda é muito incerta, porque a população não quer a atual presidente e fica esse impasse, não é? Exato, é uma tragédia anunciada. Ela vai ser a 7ª a sair do cargo nos últimos anos. É uma situação totalmente absurda, né? E quando saiu o presidente anterior, muitos analistas, eu não fazia parte deles, acreditavam numa estabilização. Mas o ponto é que não é somente quem ocupa o cargo que gera insatisfação na população peruana, é a estrutura política do país. Então você tem uma instabilidade das instituições num cenário que tanto o presidente da República ou a presidente podem dissolver com um ato só o Congresso, o Parlamento, né? Lá eles não têm as duas casas, não tem o Senado, como o próprio Congresso pode tirar o presidente da República numa votação sem um processo amplo de impeachment, como, por exemplo, tem o Brasil. Então você tem um cenário de desestabilização que não adianta somente ela sair e trazer um próximo. Tragédia anunciada. É uma fila de presidentes que nenhum deles vai conseguir governar enquanto eles não fizerem uma reforma no sistema político e aí sim, obviamente, necessariamente convocar eleições para que um novo governo, não só o presidente da República, mas o parlamento, assumam com força pela votação popular, mas com um cenário de estabilização. Então, esse cenário político, onde um pode desestabilizar o outro, onde você não tem mais o Senado, trazem instabilidade constante. Professor Manuel Furrella, da FMU, sempre bom receber o senhor aqui na Jovem Pan. Bom fim de semana, até a próxima. Um abração. Obrigado.